sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais um episódio do Cada Caso um Case, uma alegria para mim. Tenho repetido isso, tenho trazido pessoas especiais e hoje não é diferente. Eu vou fazer uma introdução sobre ele e depois a gente vai bater um papo super bacana. Bom, ele é nascido 18 de setembro, então tá chegando o aniversário dele. Casado com a Camila, que sou apaixonado, uma graça. E pai do Rafa, do Biel e da Bebela. Ter 3 filhos para mim é muito simbólico, por vários motivos. Eu estou no meu 3º filho, para quem não sabe. E quando eu descobri a gravidez, era um dia muito especial, porque era Dia Internacional da Mulher, e eu fui ao encontro fazendo uma palestra com ele, e conheci a Camila, que foi muito simbólico para mim, porque é mãe de 3 filhos e está aí também no mercado, trabalhando. Então, a gente tem muita coisa em comum. Ele tem uma atuação no varejo ou no mercado de mais de 3 décadas, né? Só que ele está à frente do negócio dele há 5 anos. E ele tem um propósito muito claro, que é unir indústria e varejo em prol do ecossistema. Então, ele faz isso de uma forma genuína e ajuda todo o ecossistema, e eu sou um exemplo disso, de fazer parte. Eu tenho um enorme respeito por ele, uma gratidão grande. Eu observo muito ele, eu respeito a forma como ele lida com as pessoas, a forma como ele trata as pessoas. E toda vez que a gente se encontra, eu aprendo alguma coisa com ele. Hoje ele estar aqui comigo é de uma certa forma uma admiração, uma retribuição da gratidão que eu tenho por ele. E eu espero que vocês gostem. A gente vai contar um pouco da jornada dele. Seja bem-vindo, Sérgio Alvim. Olha, puxa vida, hein? Assim eu fico até emocionado, né? Com uma recepção dessa. Imagina. Mas o carinho é recíproco, o respeito é recíproco. E a gente tá fazendo muita coisa junto, pela competência sua e também pelo seu propósito de contribuir para essa jornada do varejo, para o desenvolvimento do varejo, o varejo cada vez mais forte, mais saudável, as relações com qualidade, né? É verdade. Então, acho que a gente tem o mesmo propósito, por isso que a gente tudo faz junto. É isso, é uma conexão de propósito, de energia, de crença, principalmente nesse varejo médio que vem se despontando e crescendo, né? E trazer a indústria com isso para fazer parte, eu acho que você fecha bastante esse ciclo e tem dado bastante certo, né? E na realidade, assim, é um varejo que já não é tão pequeno. Quando a gente começou esse trabalho de colaboração, 12 anos atrás, tinha um varejo que hoje tem 100 lojas, 50 lojas, e tinham 3, eram pequenininhos, e a indústria nem enxergava eles, né? Nós começamos esse projeto mostrando para a indústria o varejo regional, porque a indústria tinha uma dependência de 40% nos key accounts, nos internacionais, mesmo o Pão de Açúcar, né? E a gente falou, peraí, vocês não podem ficar refém, tem um varejo regional aqui super importante, crescendo. E a gente começou a fazer essa conexão, e deu no que deu. E hoje, na realidade, todo dia aparece uma rede bilionária no mercado. A gente nem sabe, tem redes que eu fico sabendo, eu nunca ouvi falar dessa rede, e já fatura 1 bi, 2 bi. Hoje teve lá a Passarela, que é a rede do Sul, e que é uma rede que há pouco tempo atrás era muito pequena, mas sempre com um sonho grande, né? O varejista sempre sonha grande. Sim. E hoje ele também já está com 30 lojas, o cara já está em 2 bi de faturamento, e é uma rede que estava escondida há pouco tempo atrás aí. É verdade. A gente rodando o Brasil, a gente percebe regionalmente a importância individual que cada um tem dentro daquele mercado que eles participam, né? Impressionante como aparece. E o que acontece é que a complexidade aumenta muito para a indústria, porque a indústria tem uma estratégia GTM lá, X. E quanto tempo ela atualiza isso? Só que ela nem percebe que vai crescendo o número de lojas, vai crescendo o número de redes e vai aumentando a complexidade e o custo de atender. Né? E nem sempre eu acho que a indústria está atenta e está no passo
do desenvolvimento do varejo, É. no sentido de granularidade, né? Então você vê que o Brasil, a gente estava discutindo hoje, tem essa oportunidade. Porque se por melhor que você esteja, você tem espaço para crescer mais, você tem espaço para olhar para dentro. Eu sempre digo que você olha o cenário é muito relativo, né? Uma pessoa, todo mundo pergunta para mim, pô, Sérgio, você anda no Brasil inteiro, você fala com um monte de gente, como é que tá? Eu falo, não dá para generalizar. Não. Porque tem gente que está mal, tem gente que está bem, mas é muito pelo que ela faz. Muito como ela transita no cenário do momento. Então, tem muita gente está crescendo a distribuição, então ele está crescendo 30% num cenário desafiador. Tem gente que reviu a sua estratégia de sortimento, vou corrigir meu sortimento no mercado e cresce 30%. Tem gente que está esperando o mercado reagir, esse daí é que sofre. Então, assim, o Brasil é muito grande. Então, por ele ser grande e complexo, a distribuição no Brasil, a oportunidade é gigante. Se qualquer indústria, qualquer varejo, se olhar para dentro, bate qualquer meta. E corrigir, não vou corrigir as falhas, mas buscar as oportunidades que ainda tem, né? Nossa, é incrível o que tem de oportunidade. O gap que nós temos de capacitação no Brasil é enorme. E a pandemia ainda agravou esse caso. Então, você pega a alta cúpula, na pandemia se relacionou muito, a forma de consumir mudou demais. E as pessoas estavam em casa. Então, como é que ela volta para o mercado? Com os mesmos pensamentos que ela tinha antes da pandemia, o mercado já é outro. O discurso é outro. O vendedor não pode ter o mesmo diálogo com aquele varejo e vice-versa, como tinham antes. Só que o gap cresceu demais. Então, as indústrias têm o seu quartel-general com muita inteligência, muita troca, mas isso não desce na ponta, ou dizer que não desce, né? Eu estou exagerando, mas assim, é um desafio descer na ponta, tanto no varejo quanto na indústria. Eu acho que está todo mundo se aprimorando, mas o desafio é fazer com que tudo isso chegue na ponta. Verdade. Tem que acontecer. Se não vender, se não comprar, não valeu de Começa nada. aqui, assim, como é que sempre foi a relação varejo e indústria? O vendedor e o comprador. Hoje não dá mais. Hoje você tem que envolver o time de marketing, o time de trade, o time de supply. E o vendedor, ele virou um maestro no cliente. Ele que tem que comandar toda essa relação multifuncional, né? Entre o varejo, entre a empresa dele e o varejo. Então ele fala, pô, o vendedor, eles estão preocupados que o vendedor vai acabar, não vai acabar nunca. Só que ele está mais importante, ele está mais sofisticado, ele é consultor. Ganhou um protagonismo ele ganhou diferente. um protagonismo diferente. Agora, quem ainda atua de forma transacional, relacionamento transacional, com medo de apresentar o trade para o cliente, porque eu quero ter o meu dinheiro aqui, não dá mais. Então, assim, as relações mudaram muito. Verdade. E o desafio é preparar as pessoas para esse novo tempo, novo relacionamento. Que bom te ouvir. E eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de te encontrar entende e vê o quanto você entende dos desafios e das oportunidades, mas isso foi algo que você foi construindo ao longo da sua carreira e eu queria contar para as pessoas como foi isso. Então, eu queria voltar um pouco para conhecer o Sérgio Alvim, criança, para saber onde nasceu. Você tem apelido? Teve apelido na vida? Ixi, e agora? Ixi, não. Ixi. Aqueles que é possível contar acima de 18 anos. Se não puder falar, tá tudo bem. Não, a gente já entendeu. Não, eu tive... meus amigos me encheram uma vez uma namorada Bizu. Aí tem muitos amigos que ainda me chamam de Bizu. E quando me encontram... né, no ainda meio, chamam. ainda chamam de Bizu. Às vezes tá num evento, ou tá no Bizu. Os caras, opa, como é que é isso aí? Entendi. Mas assim... Ainda... é só esse. Entendi. Tá marcado, então. Tá marcado. Mas é só para os amigos mais velhos, bom, então já tá mudando isso aí. E de onde vem isso? Você nasceu aonde, Sérgio? Você nasceu aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Em qual bairro? Eu nasci na maternidade de São Paulo, então na Paulista. E
E na realidade, assim, a minha família, minha mãe é de uma família de Atibaia. Tá. Praticamente é uma família que fundou Atibaia. É mesmo. Ixi, tem uma história maravilhosa Que legal. do bem, né? Sempre do bem. Minha família ajudou a construir a Santa Casa, a igreja, a Fernão Dias. Sempre para o bem, sempre voltado para o bem. Políticos do bem, né? Então eu cresci vendo essa coisa de assistência social direto, né? Tá. O meu avô vinha para São Paulo, enchia o carro dele de cobertores aí na 25 de março e no inverno saía distribuindo com os netos na rua. Né? Saía com os netos à noite e ia distribuindo. Fantástico. Então é uma história... Talvez essa origem é que me mostrou a questão de servir, né? Porque de empatia, de olhar para o próximo. De olhar para o próximo e de ajudar. Nem tudo é dinheiro, né? O dinheiro é consequência, né? Para mim, pelo menos. Né? Eu sempre aprendi assim. E quando eu casei, o Aldo falou para mim, falou, Sérgio... você casou com o reverendo Aldo? Com o reverendo Aldo. Batizou o Bento. Isso. Que legal. É, adoro o Aldo, né? E ele falou, Sérgio é servir, né? É contribuir. Eu falei, puxa, que bacana, é isso mesmo. Só. E muita gente, às vezes, critica nessa minha jornada, porque é uma coisa que eu faço tão natural de ajudar as pessoas, de fazer conexões, e as pessoas, pô, mas você tá louco, você sabe quanto vale isso? Você sabe... Eu falo, calma, né? Tem coisas que não são assim. Tudo que eu vou fazer, eu vou cobrar, vira um taxímetro, um negócio horrível. Para mim é. Eu acho que... Até por isso que é o sucesso da SA+, hoje, ecossistema. Porque o fato de eu ter contribuído sem nenhum interesse de... Claro, é negócio, mas muita coisa fazendo de forma genuína para ajudar a pessoa mesmo. Talvez seja por isso que a SA tem a credibilidade que ela tem hoje e a certeza que o mercado tem de que vai fazer uma coisa para o bem. Né? Pode até errar a SA, mas é sempre para o bem. Sim. E quando foi a pandemia, eu tive um exemplo muito legal, né, de como o mercado... Eu acho que teve mais que isso, mas eu vou te contar 2 episódios. A pandemia, nós fazíamos evento presencial, tinha um calendário anual e, de repente, parou tudo. E a gente ficou esperando, lembra? Que ia ficar, vai voltar semana que vem, vai voltar o mês que vem, vai ser agosto, vai ser... Eu falei, olha, não dá, nós vamos ter que ir para online, porque nós não podemos ficar sem atuar no mercado, sem ajudar o mercado. E fomos procurar estúdio. Naquela época, as pessoas que faziam um evento presencial estavam se arriscando no online. Teve que se virar também. E estavam lá fazendo pela primeira vez. Então, a gente procurou alguns parceiros. O time de eventos lá, o Zetune, trouxe um fornecedor que estava fazendo e nós fomos fazer. Bruna, você não sabe, foi um perrengue. Primeiro, começou que o PowerPoint não entrava, saía do ar, Ambev para falar, e eu desesperado lá, tendo que falar, o cara enrola aí, porque não tá. E eu falava, chegava uma hora, não tinha mais o que falar. Aí eles não cortavam o microfone, todo mundo ouvia, eu pé da vida lá. E foi um perrengue. A partir daí, foi um aprendizado muito grande e nós partimos para um grupo de trabalho para buscar o melhor fornecedor que tinha no mercado. Na época era uma fortuna, 100 mil por dia, o estúdio tinha 2 dias. Mesmo? E os clientes, muitos não queriam o online. Então a gente fez no 0 a 0, passou, mas a gente fez, mas a gente entregou, né? E o que eu quero dizer, né, que os clientes que estavam presentes naquele primeiro evento, nós fomos atrás dele, pô, mil desculpa, foi um fracasso. Tudo bem, vamos embora. Ninguém, sabe, foi jogo duro com a SA. Entendi. Né? Quando a gente passou da Supermercado Moderno para a SA, também foi um momento muito importante, porque
A Supermercado Moderno era do Grupo Carvajal, que fez um monte de bobagem no Brasil, não com a Supermercado Moderno, mas comprou empresas erradas, aqui a mais, Tá. se endividou. Tinha uma holding com outras Tinha uma empresas. rolha e se respingava na gente. Tá. Então, quando eu fui pro mercado, eu não podia falar que a Supermercado Moderno ia virar a SA, tinha que fechar e abrir e correr o risco da sucessão. Tá. Né? Não sei se você sabe. Sucessão, como eu estou abrindo um negócio muito parecido com o outro, as pessoas que estavam prejudicadas aqui poderiam entrar com a ação aqui pensando que era trambique, entendi. Né? Eu sou laranja Mudaram dessa o nome empresa, só pra mudaram não o ter- nome só para... Entendi. Mas aqui, ó, mesmo Olha cliente, é o mesmo negócio. Entendi. Então, eu fui em todos os advogados de São Paulo, eu falava, gente, então eu tenho que pescar? Aham. Eu vou pescar, vender coco na praia, o que eu vou fazer? Eu sei fazer isso. Aham. E eu não posso fazer isso? Não, mas e tal. Eu falei, tá bom. Então, nós fizemos um trabalho que tinha que fechar num dia Tá. e começar no outro. A SA Não sabia. independente. E nós fomos nos clientes, nós estávamos em julho, né? Agosto fizemos 5 anos. Fomos nos clientes e falamos, olha, tá vendo esse contrato aqui da Supermercado Moderno? Nós vamos cancelar ele e você vai assinar agora o segundo semestre que falta pela SA, uma nova empresa tal. Os caras, Sérgio, você é louco, você é corajoso. Mas todos vieram. Entendi. Todos vieram. Então, toda essa jornada de fazer as coisas de forma genuína, sem tudo estar cobrando, sem tudo estar pensando em dinheiro, mas ajudar de verdade as pessoas, nessas horas é que você vê que valeu a pena. Né? E você vê o mercado hoje, tudo que a gente faz, responde, vale a pena. Sim. Eu acho que tudo que eu aprendi lá com a minha família de políticos do bem, né? Eu acho que vale a pena. Que bom, que Eu bom. acho que você faz com amor e com genuinidade. Tem muita coisa que a gente aprende na infância que a gente só entende o impacto na nossa vida depois, né? Do como a gente aprende, do que aquilo marca na nossa vida, né? Exatamente. Só depois que a gente entende o porquê daquele contexto, o porquê que meu pai ou meu avô falava daquela forma, né? É muito louco isso, né? Eu tinha o avô por parte do meu pai, era um cara muito chato. É. E ele falava, cuidado com os atos e os fatos. Ademar de Barros roubava borracha na escola. E aí, quando sai uma notícia que ele roubou, eu vou falar, pô, ele já roubava. Então, cuidado. Entendi. Né? Na escola, a minha tia era professora, ele falava, cuidado, seus alunos vão crescer, vão ser alguém na vida e vão lembrar de você. Então, como é que você cuida deles hoje? Eles vão ser homens na frente. Então, assim, aquela chatice, muitas vezes eu tomo decisão e lembro dos conselhos do chato, Legal. né? Qual é Então, o nome dele? Fábio. Fábio. Então, assim, eu tive um avô que era uma gracinha, que era essa de assistência social forte. Tá. E esse outro que era a educação dura do cuidado com os atos e os fatos. Entendi. Né? E a pura verdade, né? É verdade. Não adianta. Uma hora te pegam. Uma hora. É isso. E você tem irmãos? Como que é? Uma Tenho. família grande? Como que Não, é? nós somos em 3, né? Eu perdi um irmão Tá. mais velho, eu sou caçula, Tá. protegido da mamãe sempre. Ah, tá. E eu tenho um irmão que faleceu, 2 anos mais velho que eu, e eu tenho uma irmã que ainda é viva, Aham. mais velha, que tem 4 filhas meninas. Uau. É. Ah, então tem O meu bastante. irmão teve 2 meninas Aham. e eu os 3. Entendi. E você viveu por muito tempo em Atibaia? Você veio pra cá, você estudou lá? Não, você se Atibaia formou? sempre foi lazer, sempre Ah, a tá. gente tem um sítio lá. Tá. E meus avós de lá, então eu ia nas férias para lá, já ia para a escola com a mochila no último dia para ir para Atibaia, que era uma delícia. Tá. A gente tinha fazenda, ia para fazenda e tal, era sempre bom. Então Atibaia era a diversão. Entendi. Era Morou sempre aqui. morei aqui. Tá. E você é formado em quê? Administração de empresas na PUC. Ah, tá bom. E como que foi a sua trajetória dentro do Supermercado Moderno foi como executivo, né? Você hoje é CEO e dono da SA, mas você não era... Não, eu fui executivo. Foi executivo, Foi né? quase meu primeiro emprego. Eu trabalhei... Foram 32 anos, é isso? Eu vi... Olha, foi mais. Foi acho. mais, Foi tá. 35, eu já perdi Tá. a conta, para te Tá falar bom. a verdade. Por isso que eu falei mais de 3 décadas. Não. Na
realidade, supermercado moderno, eu aprendi muito, né? No supermercado moderno. Foi quase meu primeiro emprego. Tá. Era uma família de americanos, família Lund, cara sensacional. E houve uma empatia em questão de valores também. Eu lembro que na primeira... Eu, na época, comecei a trabalhar e me dei bem em vendas. E aí eu fui procurar no jornal, né? Ainda tinha no jornal aquelas coisas. Uhum. E eu mandei, na realidade, eu fui uma psicóloga, aquelas que fazia o currículo pra gente. Ah, tá. Ela fez o currículo pra mim e ela espalhou no mercado. Tá. E alguém me chamou lá. Uhum. E eu fui e gostei da empresa, eles me chamaram. E é engraçado, porque na reunião, esse presidente estava com toda a diretoria. Onde você quer chegar? Eu falei, eu quero chegar no seu lugar. Você Ele falou, falei. Ele falou, mas como é que você pensa em chegar no meu lugar? Eu falei, qualquer que seja a posição que eu tiver aqui, eu vou procurar ser o melhor, né? E vou subindo, tá. E aí eles me contrataram e eu passei por várias áreas da empresa, aí caí na Supermercado Moderno, gostei da Supermercado Moderno, Tá. e lá eu fiquei e fiz uma história lá, mas aprendi muito. Uma pessoa, uma empresa séria, uma empresa, a Supermercado Moderno, o Grupo Lund sempre foi uma empresa séria, incomum, Uhum. e que aprendi muito a questão de princípios também americano. Você pode imaginar uns anos atrás a questão de eles não pagam fiscal, não pagam nada. O Brasil, há um tempo atrás, era muito difícil você conseguir qualquer coisa, porque tudo era assim, né? Se você quer um alvará, toda a Faria Lima foi construída e todo mundo pedia bola para sair o alvará. É uma coisa que ainda existe, Ainda tem. mas estou dizendo, antes era normal. Uhum. Hoje Entendi. ainda não é normal. Entendi. Hoje você fica horrorizado de ver, mas antigamente era normal. Aham. Né? E o americano não. Ah. O americano é high Hitler ali em termos de correção das coisas. Isso foi muito importante também. Uma empresa muito bacana. Cresceu mesmo de uma Aprendi forma... muito lá. E você foi basicamente comercial lá? Ou você... Eu fui comercial por opção. Tá. Eu fui comercial por opção. Adorei. E como tudo na vida, chega uma hora que você acha que está na hora de você alçar novos voos, né? Uhum. Às vezes você cresce mais do que a oportunidade da empresa te dá, Uhum. né? Do que tem Sim, oportunidades na empresa. Sim. Eu sempre falo que às vezes você precisa trocar de chefe também, às vezes você precisa. Verdade. Então, eu cheguei à conclusão que eu queria fazer do meu jeito e não queria mais, embora eu tivesse muita liberdade lá, Aham. muita liberdade, mas eu falei, eu acho que chegou a hora de eu fazer do meu jeito Tá. e planejei a SA. E quando eu planejei a SA, eu vi que a Supermercado Moderno tinha muito meu nome, estava muito associado a meu nome. Tá. Então eu falei para eles, olha, é melhor você vender para mim, porque eu vou abrir outra. Entendi. Vocês não entendem nada, vão quebrar, mas vão me atrapalhar. E vocês vão me atrapalhar, eu vou atrapalhar vocês, mas não vai dar certo isso. Aham. Porque a Supermercado Moderno é o Sérgio Alvim. Então é melhor para nós dois. E foi uma negociação longa, difícil, né? Porque Imagino. tem conflito de interesse. Sim. Eu podia estar desvalorizando a empresa para Sim. comprar, então, mas não tinha outro caminho. Aham. E aí, no final, depois de E muita muito conversa, deu ousado, certo. né? Apesar desse seu olhar de empatia, de cuidado, uma ousadia visionária, assim, de eu acho que eu quero esse negócio pra mim, assim, você fala de uma forma muito simples, assim, quando você fala, não, eu acho que você tem que fechar porque eu vou abrir, ou eu quero ser CEO, eu quero ser o seu lugar, você fala de uma forma simples, mas não é todo mundo que tem essa ousadia, né? Mas olha, eu acho que falta às vezes na pessoa a ambição. O que eu mais sinto falta nas pessoas é acreditar nelas mesmo. Acreditar num sonho. Você tem que ter um sonho e acreditar. Eu sempre quis ser o melhor. Eu jogava futebol na escola, eu era chato. O time era meu, eu que mandava e queria ser o melhor do futebol. O que eu fazia, eu queria ser o melhor. E na empresa, você começa
a perceber que dá para fazer de formas diferentes. Você percebe as pessoas que jogam para a torcida, né, vão na reunião de conselho e ficam querendo agradar o presidente. Eu nunca fui um chato, mas eu nunca quis agradar. Eu falo as coisas. Então, assim, você tem que saber aquilo que você quer da vida e como você quer fazer. Então, é a ousadia, mas eu percebia o quanto o mercado era Sérgio Alvim. Foi natural isso, né? Foi natural. Daí eu comecei a perguntar para uns clientes, escuta, se eu montasse uma empresa igual... Não, para mim é Sérgio Alvim. Se chama isso, chama aquilo, toca o pau que eu tô com você. Tanto o varejo quanto a indústria. Legal. Então eu falei, eu acho que eu construí uma base sólida para fazer isso agora. Né? Não pode ser irresponsável. Eu tinha filho, tudo. Sim. Pequeno para cuidar, não é que... Mas outra coisa é foco, né? Eu falo sempre lá pro meu time, sempre falei, o que a gente faz? Nós somos especialistas em varejo. O que nós temos que ser é especialista em varejo. Né? A empresa, a gente presta um serviço, mas o que a gente faz não é, na época, nós não vendemos mídia, nós não vendemos nada, nós somos especialistas em varejo. E foi o que eu procurei ser, especialista no varejo. E aí você criou essa marca, né, o Sérgio Alvim, que ajuda o varejo, que ajuda a indústria, que ajuda o varejo. Daí já estava a base criada. Né? Então, assim, eu fico olhando, às vezes, as pessoas que ficam pulando de galho em galho e atira para cá, atira para lá. Eu não acredito nisso. Pode ser que dê certo, uma hora certa eu tiro, ótimo também. Mas eu vejo muito que você tem que construir. Às vezes a pessoa constrói uma história no mercado e, de repente, ela descobre que ela vai fazer uma franquia, não sei do que, de outro negócio. E larga tudo que ela construiu de relacionamento. Você tem que construir em cima do que você realmente construiu naquele setor, naquele mercado. Aí vai dar certo. E eu acho que tem um pouco do que você está falando, porque o mercado, às vezes, ele prega isso de, não, eu vou por aqui porque aqui está dando negócio. Aí, não, agora eu vou por aqui e você... E a gente viu esse ano acontecendo uma ampliação da SA, mas com uma aderência muito grande sobre qual é o propósito. Então, é o varejo, né? Sempre vem para cá de como a gente pode ajudar o varejo, né? Então, tudo você conecta. Então, por isso que acho que o sucesso acontece, ou as pessoas estão sempre com você, porque tem sempre um norte, né? Muito claro, O né? propósito é claro e tudo que a gente cria... Olha, você não sabe o que eu recebo de proposta lá para fazer um monte de coisa diferente, mirabolantes. Eu falo... Eu só monto coisa que está dentro do nosso propósito. E só vamos fazer alguma coisa dentro do nosso propósito. O que não pode perder é a nossa essência de ajudar, de contribuir. Isso não pode faltar. Então, assim, todo negócio tem que ter isso. Certo. Então, a gente cuida muito. A Camila está no negócio para me ajudar muito nisso, porque está uma loucura. Às vezes eu passo na empresa correndo, mas alguém tem que cuidar para que o nosso DNA não seja afetado. Né? O que nos trouxe até aqui, a cultura. É por isso que, às vezes, as empresas familiares sofrem, porque você tem que profissionalizar, você pode trazer um sucessor, mas não pode perder a essência. Você perdeu a essência, você perde tudo. Então, não adianta você contratar um executivo do Pão de Açúcar, que a sua empresa não é o Pão de Açúcar. Se ele tratar a sua empresa igual ao Pão de Açúcar, não vai dar certo. Perfeito. Então, você não vai ser nem Pão de Açúcar e nem a empresa. Então, você tem que entender qual é a cultura, os valores que trouxeram essa empresa até aqui, e, a partir daí, você construir em cima com inovações, com outras formas de fazer, mas que não perca aquela essência do negócio, aquele valor da família que trouxe. Né? Esse é o grande desafio das empresas familiares. Sim. É trazer uma pessoa que entenda esses valores e mantenha esses valores inovando.
É porque eu acho que o copiar e colar não funciona, né? Tem o seu público, tem muito varejista que fala, não, mas a indústria não vai querer falar comigo, eu tenho pouca loja. Mas quem entende do seu público, de como atende, é você. Né? Só você conhece disso. Então, copiar e colar nem sempre funciona. Às vezes dá certo, mas entender do seu propósito, do seu valor, aquilo que o cliente te reconhece, porque ele veio por algum motivo, né? Ele compra com você por algum motivo, ele tem um relacionamento, um valor com você que ele não vê no outro, né? Então não é copiar e colar, você precisa, e aí exige criatividade, exige inovação, uma série de coisas para você manter dá isso. para Né? inovar, dá para crescer, dá para aprender muito, né? Você tem que aprender também. A família dona da empresa, ela pode aprender muito, mas sempre mantendo a essência, inovando em cima de um propósito, em cima. Senão as pessoas não reconhecem mais aquela empresa. É outra empresa. É isso. Aí você perde o que você construiu. Então, o bonito é você inovar, crescer, construir, aprender coisas novas, mas não perder a essência. Legal. É para fora e para dentro. Sim, né? sim. A sua comunidade que você formou, às vezes vai ter que ter novas competências dentro da empresa e você tem que dar oportunidade para todos adquirirem aquela nova competência. Já foi essa fase de que você tinha que fazer diferente para fora, né? Se não é não é dentro, não é com os colaboradores, não é genuíno, não ultrapassa, né? O cliente não percebe isso, né? Exato. Eu acho que a primeira venda que você faz é para dentro. Se os teus funcionários não admiram a empresa, se você não trata bem as pessoas, por que elas vão tratar bem os clientes? É isso. Por que elas vão fazer o melhor que elas podem fazer se você não valoriza elas? Para que ela vai fazer? Verdade. A gente tem falado sobre isso, né? Quando a gente fala de CRM, a gente tem batido nessa tecla de quantos os funcionários participam, né, do programa de relacionamento. Eles são os primeiros compradores aí da ideia do programa, e por que não começar com eles? Ou quantos dos funcionários compram na sua loja, né? Acho que essa métrica aí é super importante. Exato. Cultura. Eu acho que a empresa cresce e você não pode perder a cultura. Você tem que manter cultura, e cultura é proximidade, é você cuidar realmente das pessoas, dos sonhos das pessoas. Você tem que criar empresas que você permita que as pessoas sonhem também. Perfeito. E, Sérgio, olhando agora, 5 anos, né? Vocês fizeram agora em agosto? 5 anos de SA, quando você compara antes, o que você aprendeu? O que você destaca porque o business é o mesmo de uma certa forma, agora SA talvez mais diferente do que era, mas como Sérgio, o que mudou? O que você aprendeu nessa jornada de 5 anos aí à frente da SA? Eu aprendi que tudo é possível, né? E que você precisa de novas competências na empresa também para você crescer, né? Nós estamos tentando fazer essa expansão há 5 anos, que a gente fala, precisamos inovar, porque o mercado cobra muito. Como o mercado confia na SA, ele pede coisas para a SA. E a gente não conseguia com a nossa estrutura, porque é muita coisa para fazer. Então, tem uma hora que você tem que fazer parcerias. Então, a gente abriu a empresa para parcerias, trouxemos o Eduardo, trouxemos o Giarola, trouxemos o Fábio. Então, se você não abrir a empresa para novos parceiros, você não cresce. Você não consegue crescer com aquela estrutura que você tem. Mas também, então, nós fizemos isso e foi muito bom. Foi muito bom. Então, assim, tudo que para nós era muito arriscado fazer, porque a gente não tinha estrutura necessária para fazer, a gente entendeu que com estrutura dá para fazer. Certo? Perfeito. Com novas competências dá para fazer. Então, como executivo Sérgio, como pessoa profissional Sérgio, saiu de um olhar de uma pessoa executiva que vira CEO, que começa a fazer parcerias como sociedade, que tem uma complexidade nessa relação.
né? Porque são pessoas que você confia, que você acredita, mas tem uma complexidade aí. Então, você vai ganhando Você responsabilidade. tem que arriscar. Eu acho que o empreendedor, ele tem que arriscar com responsabilidade, né? Uhum. Não é arriscar em coisas que você não acredita, mas é arriscar no tamanho que você sabe que é controlado o risco. Se der errado, ok, perdi, mas é uma perda que eu consigo administrar. Uhum. Né? Você consegue entender o tamanho do passo que você consegue. Porque sempre tem um risco. Uhum. Tudo que você vai inovar pode dar certo e pode não dar. Mas é pior não inovar do que não correr o risco. Então, se você é empreendedor, tem que correr um certo risco. Não tem jeito. E tem que correr risco e pensar que uma empresa socialmente importante, inclusive, e que ela se torne perene no mercado, ela tem que inovar. E eu acho importante você estar falando isso, especialmente pelo público que você tem, porque quando você traz o exemplo da pandemia, por exemplo, falei por exemplo 2 vezes, de tentar a live ou tentar algo e não dar certo, né, de tentar os encontros online num primeiro momento e ter as falhas, o erro, e assumir isso e dizer, acho que abertamente, é importante, tem um peso importante para dizer faz parte, porque o errar antes era um problema, né? Porque a gente sempre errou na vida. Assumir é que era diferente, né? Sempre tinha um culpado, né? E quando você traz isso de uma forma, exemplifica isso, eu acho que traz para as pessoas uma vontade de, puxa, eu preciso fazer diferente, isso faz parte do negócio e você não é melhor ou pior do que você, porque você errou, né? Eu vou te falar, eu não gosto de pessoas passivas demais, entende? Porque, é claro, é muito confortável você não sair do lugar. Tá bom assim, né? Então, incomoda às vezes a pessoa quando você inova, quando você quer sair do seu conforto, né? Da sua zona de conforto. Zona de conforto, mexe com as pessoas, é normal. Sim, né? sim. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Agora me diz, o desafio maior é ser CEO ou ser pai de 3 filhos? Me conta. Olha, eu acho que quanto na eles realidade, te ensinam? eu não Quanto sei eles se te ensinaram? Quanto era o Sérgio Alvim antes e agora? Não, é tudo, porque eu acho que filho muda a perspectiva de vida, né? Filho é uma coisa incrível que faz com a gente. Se fosse só eu e a Cami, né, seria mais fácil, né, pensar, tá bom, a gente se vira, qualquer que seja X, né? Quando você põe as pessoas no mundo que depende de você, Sim. você tem que olhar com outra perspectiva, né? Peraí. Tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade e você... Aliás, assim, aí você não pensa em primeiro lugar em você, né? Eu acho que você direciona a sua vida pensando neles. Verdade. Né? Tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, o que eu posso passar para esses seres que ainda estão com o CD limpinho ali, né? O que nós vamos passar para ele? Sim. Né? E aí você faz a sua vida assim uma perspectiva e uma dimensão para formar aquelas pessoas, né? Aqueles seres maravilhosos que a gente ama tanto, para eles pelo menos terem um pouco daquilo que você aprendeu sobre caráter, sobre valores, sobre, né? Então eu acho que te dá uma perspectiva muito diferente. Eu acho que não ter filho, o que você vai deixar, né, de legado? Quem que vai seguir aquilo que você... É muito bacana ver, né, eles crescerem e você vê um pouco de você em cada um deles. É maravilhoso. E uma coisa que eu acho bacana também de quebrar paradigmas é o quanto eles participam da SA, né? Assim, de uma certa forma, né? Eles estão... Participam, faço questão, porque é para entender, né, o que é a vida, porque se eles não entendem, parece que tudo é muito fácil, né? Graças a Deus, eles têm uma condição boa, uma escola boa, mas não é à toa, né? Então a gente tem que mostrar o trabalho, o sacrifício,
É isso. E tem que começar cedo Aham. a entender, né, como é que você se posiciona na vida, como que você conquista as coisas na vida. Aham. Então, o sacrifício que não é uma coisa simples. É. Então, eles têm que entender desses valores, senão fica muito fácil, A né? SA me trata muito bem nos eventos e eu chego cheio de sacolas lá em casa e eles acham que é maravilhoso, que eu saio, que acho que eles imaginam que o meu trabalho é eu ir lá, volto com um monte de sacola do evento. Mas eu posso te falar, é maravilhoso o nosso trabalho. É maravilhoso. Não, eu amo, mas eu tô É. dizendo só de que levá-los para entender e eu tenho vontade de que eles possam me assistir, porque eu acho que o maior orgulho é saber deles estarem lá vendo, né? O André, Não, e quando vai sabe- comigo, eu já fico super feliz, assim, Sabe o imagina. que é legal? Eles entenderam o seguinte: você vai fazer o que você quiser. Ame o que você faz. É. Então, eles me veem lá, eles percebem que eu amo o que eu faço. E é isso que eu quero passar para eles. Faça o que quiser. É isso. O que quiser. Meu filho toca piano, um toca piano, outro joga. Faz o que quiser, mas ame o que você faz. Aham. Não faz porque dá dinheiro, não faz porque o outro faz. É. Faz o que você ama que dá certo. É isso. Né? É isso. E eles são muito diferentes entre eles, assim, Sim. a forma. Sim, é incrível como é a mesma forma, né? É. Mas eles são totalmente diferentes. Então você tem o Rafael, que é o primeiro, que, por exemplo, é um bagunceiro. Todos são maravilhosos em termos assim, são carinhosos, são bacanas mesmo. Sou suspeito a falar. Aham. Mas a gente percebe que a gente se preocupa com isso também, né? Sim, Como é sim. que eles estão crescendo, a questão da família, a questão, né, de estar próximo da gente. A gente é muito junto. E o Rafa, e ele tá com quantos anos? 14 anos. Tá, é uma fase que já Super do bem, super do bem, bagunceiro. O outro é super organizado, É mesmo? completamente diferente, organizado. Interessante. E a Bebela, que é a menor, aprende tudo dos outros, né? Então ela é a mais madura. Aham. Então cada um tem uma particularidade e é maravilhoso. Uma coisa que fica para você é que você tem que criar, tem, né? Eu falo, é legal criar momentos com cada um. Aham. Porque é muito bom quando você sai com um só, porque nunca tem um só. Sempre tem uns três. É. E às vezes você criar um espaço para você conversar com cada um é uma coisa muito bacana. Verdade. A Camila fazia isso muito, Pode. sempre fez. E realmente é gostoso. Quando eu levo a Bebela para a escola, só eu e ela. Se eu vou andar de bicicleta, só com o Biel. Aham. Vou no futebol com o Rafa. Que É legal. uma conversa só nossa. É Que muito legal. bacana. Que legal. É muito bacana. E você tá casada há quantos anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos, né, Cami? 15 anos. Que legal. Tem uma história super bonita, né? Super bonito. Eu acho que casamento, você também tem que ter um pouco de sorte, né? Porque você só vai saber vivendo. Né? Namoro é namoro, casamento é casamento. E precisa ter sorte. E isso é muito importante. O casamento é super importante para o desenvolvimento dos filhos também. Super. Né? Então, você ter uma casa equilibrada, com amor, sabe? Com respeito. Isso faz toda a diferença para os filhos. Se o filho vê um ambiente que tem briga, um ambiente... Não dá. Verdade. Então, eu tive a sorte que meu casamento com a Camila é maravilhoso e a gente se entende no olhar e a gente tem a mesma crença na educação. Tá. Então, a gente Isso é faz fechado diferença. e tudo que a gente faz é já discutido antes. O jogo já é E combinado. não é aquela coisa de, então eu vou falar para minha mãe, porque minha mãe vai Entendi. ceder e minha mãe vai contra o que o pai falou. Não. Às vezes posso até ter uma opinião mais flexível, mas eu tenho que apoiar Em a casa é assim. decisão. Tá certo? Às vezes o André quer liberar um pouco, eu falo, mas aí a gente volta e fala, não, é não, então vamos embora. Não, é isso. Mas a gente pode até discutir fora, né, dos bastidores, porque sim, porque não. Mas Pensa não na frente. Mas não na frente. Que se eles percebem isso, ixi, isso. aí é uma... Mas graças a Deus eu acho que um dos sucessos, até eu posso atribuir à minha vida profissional,
é meu casamento. É a paz dentro de casa. Se você não tem paz dentro de casa, você não vai conseguir sucesso em nada. Verdade, é né? verdade. É esse negócio que trabalho é trabalho e você não pode levar para casa, não existe isso. Não, e por isso que eu comentei sobre essa... porque a Camila estar no negócio é uma coisa. Quando a gente vê as crianças estando no evento, por exemplo, você cria uma relação com o mercado, você mostra, passa uma mensagem para o mercado diferente, né? Eu acho que... E porque sempre foi assim, não. Sua vida pessoal é sua vida pessoal. E não é... Não, a gente, é tudo uma coisa só. O trabalho é uma diversão também. O trabalho é legal pra caramba. O trabalho não pode ser tratado como uma coisa, olha, agora eu vou pro trabalho, aquele peso. Aqui eu tô me divertindo, aqui eu sofro. Não. É tudo uma coisa só. E, aliás, é junto sempre. É junto na escola, é junto no trabalho, porque a gente também é junto na escola. Né? A gente trata, tem reuniões na escola, sempre educação perto, olhando o que eles estão fazendo na escola. E é no esporte. Então, vamos fazer esporte junto, vamos andar de bicicleta junto. É tudo junto. E no trabalho... é diversão também. Né? E as pessoas... Lá eles veem também, né, como as pessoas tratam a SA, como tratam o pai deles. Né? Então, isso daí é importante. Total. Né? Fala, tá vendo? Papai ajuda todo mundo. Olha como a pessoa reconhece. Pô, teve um ano que no fórum que me fizeram uma surpresa lá, fizeram uma homenagem, não sei se você tava. Sim. Fizeram uma placa, quase me mataram lá. Eu tava, acho que foi ano passado, não lembro. Retrasado, foi depois da pandemia. Tá. Pô, você já imaginou eles vendo aquilo? Entendeu? Então, eu acho que estando junto e próximo, não tem erro. É verdade. E eu acho que é isso, essa paixão que a gente faz, eles percebem, eles sentem, né? Então, as pessoas falam, Bruna, mas pelo amor de Deus, vai nascer no palco, como você consegue? Cara, eu tô tão feliz, eu subo tão feliz que não tem pra mim, eu estou grávida. Não, eu tô fazendo o que eu amo, né? Então, não separo, porque tá junto, né? Eu tô grávida, mas eu tô fazendo aquilo que doente, você tá grávida. Exato. Poxa, isso. Não nascendo no palco, né? Eu já pode até nascer, se tiver um médico na plateia. Não, mas é por isso que eu tô com você, porque já é expert em 3 filhos, já sabe como que vai fazer. É isso aí, mas eu acho que você tá certíssima, porque pensa bem, você vai interromper uma coisa que você ama. A gravidez vai ter um significado diferente para você. Exato. Agora, eu tô aqui e ele tá participando do que eu amo fazer. Ele deve estar dando risada aqui dentro. Feliz da vida que a mamãe tá feliz. É isso. Né? É isso. Tem muito desse sentimento, né? De como você tá e passa pra criança. Passa, lógico. Exato. E eu não sei se eu posso te perguntar muito sobre como você vê a SA, porque mudou muito. Acho que você está construindo novos pilares, né? Mas como que você você trouxe nessa nossa conversa um olhar muito visionário de eu quero chegar até ali. O que você almeja? Como que você vê a nova SA, né? Porque acho que teve a SA Varejo, que teve um papel importantíssimo, e agora a SA Mais cria eleva, né? Traz um outro nível de empresa, né? Para o ecossistema, né? Eu vejo a SA, se você olhar pela perspectiva da necessidade do setor, tanto é que me falam muito, vai para outros varejos, para farma, construção, que é muito carente. Sim. Tem tanta coisa para fazer. Se eu olhar pelo prisma da necessidade do mercado, a SA ela vai ser muito grande porque tem muita coisa para fazer. E, como eu falei, só obedecendo esse propósito de ajudar o mercado a ser cada vez mais forte, colaborativo. Só aí, a gente falou do gap das pessoas, a gente falou de famílias empresárias. No fórum vai ter já um debate. Olha o que isso vai desmembrar, fazer eventos lá no Fazano. Sim, né? sim. Com as famílias empresárias, fazer as famílias se entenderem melhor, porque é o maior desafio da empresa, do varejo alimentar, né? Que cresceu, já são várias famílias juntas. Como é que essas famílias mantêm aquela união, quem que é herdeiro, quem que é sucessor,
quem que é empresário só vai estar no conselho. Então, são os dilemas das famílias. Então, olha o que tem de oportunidade para você ajudar. Então, vamos ajudar as famílias. E a evolução da SA vai muito sobre essa perspectiva de você olha para o varejo, né? Porque o varejo está evoluindo, você fala, não, agora nesse momento a sucessão é algo que é importante, né? Que talvez no passado não se falavam tanto. Então, você acompanha muito isso, é muito atento a essas coisas para poder acompanhar e ajudar mesmo. Exato, né? A gente acompanha, por exemplo, hoje eu vejo, me dá desespero de ver essa questão das relações mais sofisticadas e que as pessoas têm que sofisticar em seu conhecimento. Então, de educação, tem um mar aí de educação para as pessoas do varejo, tanto indústria quanto varejo. Você tem isso aí. Tem as famílias que estão num dilema, muitas famílias, né? Eu quero que minhas filhas toquem, meus filhos toquem, mas o filho não quer, e eu fico nessa guerra e às vezes destrói as empresas, né? Ou irmãos que não estão se dando bem, ou, né? Então, assim, tem tanta história porque as empresas crescem e você não pensa nisso antes de crescer, só pensa nisso depois que cresceu. Exato. Então, só que seus filhos, você tem 3, 4 filhos, o filho casa, são 4 novas famílias, né? Genro, nora ali, sua filhinha... Com opiniões, com visões diferentes. A sua filha querida agora está ouvindo a opinião do genro, ou vice-versa. Então, não é mais aquela que ele ouvia só você. Ouve uma outra pessoa, formou um outro núcleo. Sim. E você tem que respeitar, mas isso tem consequências para a empresa, tem consequências. Então, assim, crescer é complexo também. Tem que ser organizado como tudo. Você tem que organizar. Então, tem muita gente que não se deu conta e hoje enfrenta essas questões. A gente pode ajudar muito. Pode ajudar muito. E o mais interessante, ou mais complexo do varejo é que enquanto você tem esse crescimento, seja de faturamento, de proporção de complexidade, você tem lá a loja onde a geladeira quebra, a caixa não vem, o açougueiro, né? Então, é o extremo da coisa, aquele operacional que precisa fazer acontecer e, por outro lado, você tem uma complexidade de família aqui, de governança. O varejo, o longo prazo, o varejo é amanhã, né? É uma loucura. Se você pega, até é interessante, você pega a indústria e o varejo, né? Quais as diferenças básicas? É que a indústria pensa no mês, o varejo pensa no dia. Né? Então, é aquele dia que tem que acontecer. Não bateu a meta do fim de semana e, putz, teu estoque subiu. Como é que eu faço para resolver isso agora? Né? Então, os indicadores são diários. São diários. Você tem que apagar incêndio todo dia. É uma pessoa que brigou dentro da sua loja. Você tem 1000 problemas todo dia acontecendo. É o funcionário que faltou. E isso que você falou da educação, eu acho que é um tema importante no Brasil, no geral, mas essas famílias começaram a ver outras empresas chegando, de fora ou não, mas ou que já nascem no digital com uma mentalidade, ou que rouba, entre aspas, seu cliente de uma outra forma que não existia. Antes era o seu vizinho da loja da esquina, que era seu concorrente, né? Hoje em dia é invisível essa concorrência, né? Isso que torna isso muito complexo. E essa educação de como eu começo a entender esses sinais de forma diferente parte muito de como você estuda o mercado, de como você entende, de que aquilo que você fazia não é mais assim. É complexo, né? É que, veja bem, antes, né, como é que as empresas cresceram? Não tinha tanta concorrência, era um ambiente mais controlado. Então, o feeling resolvia, muitas vezes. Vou comprar isso. O consumidor não tinha muita opção. E, por consequência, o varejo também estava mais tranquilo lá no seu bairro, dono do bairro. Gato gordo, sabe? Posso cobrar uma margem melhor, porque só tem eu aqui. Sim. Acabou isso. Então, não dá mais para você pensar que você está naquela situação em que não tinha concorrência tão forte, não tinha opções para o consumidor. Eu falo isso do varejo, falo da indústria. Grandes marcas aí sofreram porque bateram no peito, eu sou fulano.
E não existe isso mais. A tecnologia igualou muito a qualidade dos produtos. Sim. Então, outras marcas surgiram e você viu que não adianta mais só ter aquela marca, né? Você tem que ter uma boa relação com o varejo, você tem que... Senão, o varejo te tira de lá. E esse olhar do varejo, desse aprendizado que você entendeu, dessa complexidade, eu vejo muito você transmitir essas mensagens para pequenas ou médias indústrias, né, que estão aprendendo, que às vezes precisam entender como funciona, né, o jogo, e você... Eu vejo essa educação, de uma certa forma, transmitida nos fóruns que você faz, como você ajuda aquela indústria que você vê, tá bom, não tá, de 0 a 10, como que você pode dar? Porque essa é a oportunidade que você fala, estamos aqui para poder colocar na mesa e crescer, né? Porque dá um medo quando você fala de 0 a 10, a pessoa fala, meu Deus. Mas no final as pessoas começam a entender que isso é positivo, né? Como voltam daqui um ano e as pessoas falam, nossa, eu sou grata porque eu melhorei, eu tive a oportunidade de entender. Isso é educação, né? Isso é transmitir. Na realidade, é muito simples a relação do varejo com a indústria. É proximidade. Proximidade. Poxa, só isso, só isso. Mas o que significa isso? Significa que do CEO ao vendedor tem que ter uma agenda com o cliente. Tem que estar próximo do cliente. Então, como é que um CEO fala, minha empresa é voltada para cliente, e quantas vezes você foi no seu cliente? Nenhum, não dá. Não dá, porque eu tenho uma agenda corporativa que não permite, mas isso é uma decisão. Como é que você vai cobrar das pessoas se você não faz? Eu acredito muito na gestão, por exemplo. Né? Não adianta você ditar regras que você não faz. Então você tem que ser voltado para o cliente, tem que ir para o cliente, tem que ouvir o cliente, tem que estar próximo do cliente, tem que ir para a loja. Né? Ninguém visita mais loja. Observar o cliente comprando seu produto. Tem aparecido esse tema bastante do JBP. O JBP tem que ser feito na loja, não é no PowerPoint. É o que está acontecendo lá. Vamos descer lá para ver se é isso mesmo, né? Então, tem que ser mais informação, mais dados na decisão do que só o feeling. O feeling é importante, mas tem que ter dado para a decisão. Eu vejo muito assim, a gente trabalha muito com a indústria para aproximar do varejo. E às vezes ele fala assim, eu estou com um problema lá no sul. Por quê? Porque lá tem um regional lá muito forte e por isso que a gente não consegue se desenvolver lá. Daí eu ligo para meia dúzia de amigos meus varejistas, e aí, essa marca aí? Não, os caras abandonaram a gente. Fala, vamos fazer uma pesquisa, porque eu acho que não é bem isso, não. A gente faz uma pesquisa e vê que não é nada disso. Aí você vai lá, muda o atendimento. Entendi. A marca é poderosa, mas se você não está próximo do cliente, ele te abandona, você não vende. Então, aí a pessoa vai, faz um trabalho na região e muda completamente. Mas o que chega para aquele CEO ou para aquele diretor comercial que não sai do escritório, chega distorcido. Não é a verdade. Ele tem que ir lá para escutar o cliente falar por que não compra dele. Sim. E ele vai ouvir aquilo que você vê no fórum lá. Não, isso aí comigo não. Não tenho nada disso lá na minha região. O cara fica assim olhando e fala, caramba, é a vida como ela é. Não é a vida que trazem para você. Você tem que ir a campo ver a vida como ela é. Né? Porque o desafio, nós estávamos discutindo isso hoje, o Brasil é muito grande. É complexa a distribuição. Se você não estiver próximo do cliente, vem tudo distorcido para você. É verdade. E você perde muita oportunidade. Isso é super importante. E me conta uma coisa, você tem algum sonho que você não realizou ainda? Olha, difícil. Assim, eu graças a Deus, estou realizando todos os sonhos. E o meu sonho é que continue, Deus me dê saúde para continuar essa jornada com a família, curtir a vida com a família e realizar o sonho de servir cada vez mais, né, a SA servir cada vez mais, tanto a comunidade do varejo quanto a nossa comunidade, né? Que as pessoas realizem seus sonhos também, né? Que tenham sonhos grandes dentro da SA e que consigam realizar. Então, é ter saúde, que
todos tenham saúde na família para a gente continuar curtindo a família como a gente curte, que a gente curta o negócio como a gente curte, que a gente consiga ser importante e deixar um legado no varejo, sabe? Deixar uma marca lá de contribuição, de que realmente a gente fez a diferença para alguém. Né? O que você faz no seu... não sei se tem a palavra 3 filhos, horas vagas. Mas você tem um hobby, você tem um esporte que você gosta de fazer? Olha, eu gosto de esporte. Eu gosto, durante muito tempo, montei a cavalo também, adoro sertanejo, cavalo. Sou do campo, né? Tá. Cresci em fazenda, tudo. Eu gosto, mas o que eu gosto nas horas vagas, eu gosto de praia, gosto de cavalo, gosto de viajar. Então, esporte e viagem, eu acho que... Sérgio, eu queria até fazer... assim, a gente faz muita brincadeira de 3 filhos, porque a gente... né, eu comecei a viver essa situação junto e a gente brinca muito, mas tá tudo bem ter 3 filhos. A gente gosta, né? Que realmente a gente optou por isso e aí a nossa vida traz um pouco mais de dividir o tempo com outras coisas, mas é maravilhoso. Porque às vezes eu fico fazendo piada, as pessoas podem entender que... Mas tá tudo bem ter 3 filhos. Não, tá tudo ótimo ter 3 filhos, 4, tudo bem. O difícil é criar, né? O desafio é criar. Né? Você põe eles no mundo, você quer, né? É uma delícia, Exatamente. É uma delícia. É super casa cheia sempre. Tem alguns desafios, né? Então, com 1 ou com 3, Nós vamos fazer... Meu filho optou por não fazer festa de 15 anos, ele quer levar os amigos... num fim de semana, numa praia ou tal. Pô, tem que ser uma van para levar, né? Van para levar. Uma casa não pode ser uma casa, tem que ser uma super casa que tem que ele, os amigos, aí o outro quer levar amigo, aí, né? Então, é uma delícia. É uma delícia. E começa a se envolver em situações que a gente, né, ou viver momentos que a gente não viveria, né? Então, eles colocam, a gente traz para um universo bom, gostoso, né? Mágico, né? Então, eu acho que você rejuvenesce com os filhos. Você, às vezes, vira criança, né? Eles falam, pai, eu não entendo como é que você... toca esse avarejo, você é um palhaço, você só brinca, porque eu brinco muito com eles, então é uma forma de você voltar criança, sabe? É gostoso. Você vê aquela simplicidade das brincadeiras deles, né? E essa leveza é boa na nossa vida, né? Ótimo, é ótimo. A gente brinca muito e vai pra praia, bom... Qual vai ser? O que nós vamos fazer na areia? Vamos fazer... Tem certas coisas que viram um ritual para eles. Então, vai para a praia, pai, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma cama, vamos fazer uma cadeira, um cavalo. Então, toda vez que vai para a praia, tem um objeto, alguma coisa que a gente faz na areia, e que todo mundo faz. Então... essas coisas. Cria esses momentos, essas lembranças, né? A gente vai para a fazenda, tem um cavalo. Como é que nós vamos encontrar o cavalo? Será que ele morreu? Será que ele está vivo? Será que... E aí, vamos comprar cenoura para levar para o cavalo? Então, tudo vira um evento. Tudo vira... E são as coisas simples, né? É isso. É coisa simples, mas é se conectar. Eu acho que, Bruna, assim, a gente tem que achar em cada filho uma conexão. Tem que achar. Então, fazer alguma coisa que cada um goste. Dá atenção. Pode ser 10 minutos, pode ser um jogo, pode ser... Vamos dar uma volta no quarteirão, mas tem que atender essa conexão. Como é que se conecta com cada filho? O meu filho mais velho está naquela idade, adolescente, namora, então é mais fechado. Então, como é que eu me conecto? Putz, vamos no jogo. Preguiça louca. Vamos lá. Você torce para que time? São Paulo. Tá. Então a gente vai no estádio e tal. Todos são São Paulinos? Todos são. Tá, aqui na minha casa eu tenho um problema aí de... A Camila é São Paulina? São Paulina também. É que eu sou palmeirense e o André é corintiano, então aí tem os seus desafios. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Quando todo mundo vai pro lado e o Bento... O que eu falei pra ele esses dias? Eu falei, você viu? Meu time comprou um avião, né? A gente tem um avião agora. Ele falou, mas não tem mundial, né, mamãe?
Aí eu falei, aprendeu a lição direitinho. Mas é isso aí. Que legal, que legal. Esse momento de esporte, de estar junto também é super bacana, super bacana. Eu acho que eu respeito, cada um tem uma maneira de ser, né? Uhum. E às vezes a gente sofre, eu e a Camila, porque a gente fala, putz, a gente precisava fazer uma viagem nós dois, mas eu não tenho coragem. Porque sempre a gente fala, putz, esse lugar é tão legal, eles vão adorar. A gente pensa igual. E aí eu falo, putz, eu não consigo, né, fazer uma viagem bacana e eles não Não, a gente foi no participarem. shopping hoje, sozinhos, os dois, e a gente falava assim, nem podemos contar, porque assim, eles só sabem que a gente tá no shopping sozinho, é um problema, porque realmente a gente pensa em tudo que a gente faz, pensa com eles, muito legal. E é muito bom, faz toda a diferença, eu acho. Lá na frente, eu acho que nós vamos colher os frutos disso, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena. E eu não sei se eu posso tratar dessa forma, por falar em filho, mas por falar em... você vem traçando bastante coisas novas na SA, mas semana passada, eu acho, teve aí nasceu, de fato, um novo negócio, né? Que você viu acontecer, que foi o lado trade, né? Então, como está muito perto, assim, eu imagino que ainda esteja eufórico, a gente não teve a oportunidade. Bom, eu ouvi muita gente falando, muita gente escrevendo, então, né, muita gente ainda comentando sobre, mas eu queria aproveitar, já que está tão recente, para você poder falar de como foi essa trajetória e o que representou para vocês o evento, né? Eu acho que foi mais um passo. Eu acho que na trajetória da SA você percebe alguns passos. A pandemia, com todos os problemas, nós resolvemos fazer o webinar semanal e chamava os top do varejo com o top da indústria para discutir o que fazer, né? Isso a gente fez assim, né? Para poder estar presente, para poder estar ajudando, e a repercussão foi um salto para a relevância da SA foi durante a pandemia, os 25 webinars que nós fizemos semanalmente com os varejistas e com a indústria. Esse evento, para mim, foi um outro salto, né? Eu acho que quando a gente mudou para a SA, ecossistema de varejo, foi um salto. Agora é outro salto, porque a comunidade de trade veio de uma maneira surpreendente. E deu para perceber como realmente eles estavam carentes. Eles falavam, puxa, graças a Deus, eu fui num evento só de trade, né? Ainda bem que tem agora só de trade. Então, olha o espaço que tem aí para crescer. Eu acho que foi um passo, superou todas as nossas expectativas em tudo, né? A gente queria abraçar a comunidade veio, o patrocinador veio, o público veio, né? Então o conteúdo veio. Então, assim, conseguimos colocar lá um conteúdo diferente também. Por quê? Porque colocamos varejo e indústria, não é só uma palestra, é uma palestra com discussão. Verdade. Então foi discutido a vida, eles se enxergavam lá, né? A plateia, porque são profissionais igual a eles, né? Foi incrível. Ou inspiracionais, né? É verdade. Eu acho que foi um salto e a responsabilidade só aumenta, porque temos que dar a régua é outra. Exatamente. Você sabe que você falando, estarmos aqui hoje no podcast, surgiu de uma ideia que eu tive na pandemia, porque eu queria trazer muito conteúdo. Eu comecei a entender o que era rede social e queria trazer conteúdo sobre experiência de compra. Então, eu mentalizei na minha cabeça que eu ia visitar lojas para tangibilizar, né? Porque a experiência de compra era uma coisa muito teórica, para tangibilizar. E, de repente, veio a pandemia. E aí, esquece loja, não tem loja, ninguém quer te receber, ninguém quer sair de casa. Clarinha nasceu na pandemia. E foi passando o ano, porque você fala, não, vai voltar. Foi passando o ano e eu falei, como que eu vou trazer conteúdo sobre isso? E me veio a ideia da live no Instagram. E aí eu chamei uns amigos, falei, vou fazer umas 4, né? Liguei pra Fedal Bem, liguei pro Diogo da Três Corações, falei, vamos bater um papo aqui pra falar sobre, né? E fiz 40. Nossa.
E aí teve uma super repercussão, e aí voltou ao normal, vamos dizer assim, as pessoas começaram uma agenda que o ao vivo já não funcionava mais, porque né, o ao vivo na pandemia era uma coisa, estava todo mundo lá às 6 horas da tarde, pronto. Mas voltou a loucura da agenda, ou de quero ir para o escritório. E aí a live já começou a não funcionar mais ao vivo, eu dei um tempo, mas com aquela coisa de, e aí o Cada Caso um Case não vai voltar? E aí eu tive a ideia do podcast, que é um fruto que nasceu na pandemia, né? E que agora eu tive, aqui na live é muito rápido, né? E por ser ao vivo, você tem aqui, eu quis um pouco mais construir essa ideia de conhecer a pessoa além do crachá. Porque eu acho isso muito importante e a gente aprende isso na vida, de que somos uma pessoa, somos um profissional, temos um nome além da empresa que a gente está representando e temos uma história para contar. Então é um sonho mesmo eu estar aqui fazendo isso muito pelo que surgiu nas lives no Instagram. Aliás, muda todas as relações, né? Muda. Quando você conhece mais as pessoas. Muda. É muito legal e tem tanta história bonita aí para ser contada. É né? isso, é isso. E a sua não foi diferente. Eu acho que a gente conheceu um pouco mais sobre o Sérgio. Eu queria te fazer uma última pergunta que eu tenho feito para as pessoas, do que você acredita, do que você viveu. Se você tivesse 10 minutos, se eu te desse 10 minutos para você estar com alguém, para falar, para ouvir, para conhecer, 10 minutos. Quem que você escolheria, quem que você gostaria de ter essa oportunidade de ter esse tempo? Com a Camila. Muito bom. É isso. Quero ter sempre esses 10 minutos. Que legal, Sérgio. Estou super feliz de te receber. Eu acho que finalizar com essa resposta diz muito sobre... Não tem certo e errado. E eu tenho tido surpresas nessa resposta, mas você trazer essa perspectiva diz o quanto você é família, o quanto você valoriza as relações. E eu queria agradecer por você estar aqui, pela oportunidade que você me deu. Eu sou super grata e gosto de reforçar isso, porque quando eu criei minha empresa lá em 2018, traz muita insegurança sobre o caminho que você vai seguir. E quando eu encontro pessoas como você de validar, de me dar uma oportunidade, eu só tenho gratidão. Então eu estou muito feliz aqui, estou emocionada realmente de ter você aqui, porque representa muito do que é a Shopper to Be. Então, obrigada. Espero que você tenha gostado. Não, adorei. E você sabe que você falou uma coisa que como é que eu vou te explicar? Não é fácil você começar. Porque as pessoas que você acredita que vão te dar a mão, não te dão. E às vezes a mão vem de quem você nunca imaginou que viesse. Essa que é a verdade, né? Verdade. E não é fácil essa jornada. Eu entendo bem o que você está falando. Então, eu tenho para mim, assim, quando eu vejo você como você estava lá, com toda a competência, com todo esse sonho, assim, eu vivi isso. E eu não quero para ninguém essa coisa de não estender a mão. Todo mundo precisa. É verdade. Mas não é todo mundo que dá a mão. É isso. Eu acho que a gente trazer essa conversa traz reflexões para as pessoas que estão assistindo, porque às vezes não é porque a pessoa não quer ou não acha que precisa, mas ela não consegue enxergar o depois. E muita coisa eu aprendi depois que eu saí de uma empresa corporativa para entender essas relações, né? Só que não precisa ser assim. A gente pode ter esse olhar empático mesmo estando em um cargo alto, né? Porque depois, quando sai, a pessoa abre a mente e fala, puxa vida, agora eu entendi quando eu podia ter estendido a mão para outra pessoa e não fiz. Né? Então, eu acho que esse exemplo, essa conversa, essa sua emoção mostra para as pessoas que estão assistindo que é tão mais legal quando a gente faz isso. A gente tão mais... Olha, eu acredito muito, né? Tudo que você faz do bem volta para você. Eu acredito plenamente nisso. Plenamente. Faço bem. Eu hoje sofro, na realidade, porque eu não sou mais dono da minha agenda, né? É uma loucura.
E o LinkedIn, as redes sociais, muita gente procura e quer mostrar o seu produto, quer fazer uma parceria. E eu sofro porque é difícil para mim não atender. Mas não dá para atender todo mundo. Se eu fosse atender o que aparece no LinkedIn, nas redes sociais, eu ficaria o dia inteiro conversando com as pessoas, etc. Mas quando eu posso, eu faço. Eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas. Gosto. Né? Principalmente as pessoas que eu acredito, as pessoas do bem, as pessoas que têm um propósito. Então, quando você me procurou com coisas muito legais. Eu falei, puxa vida, por quê, né? Eu não fiz para te ajudar. Eu fiz porque são coisas boas para o mercado. Estava ajudando o mercado, né? Então, a gente tem que saber ouvir as pessoas. As pessoas são egoístas e as pessoas não ouvem. Tem que ouvir, porque tem muita coisa boa, né, que as pessoas trazem. Se você não der oportunidade, né? Mas é isso. Eu não fiz nenhum favor para você. A sua competência, tanto é que a gente está até hoje, né? Juntos, não foi que... É a sua competência. Tinha que ser... As pessoas tinham que conhecer a sua competência. Não, mas de qualquer forma eu acho genuíno esse reconhecimento, né? Porque hoje... e eu sou muito grata pelo reconhecimento que eu tenho, pelo quanto as pessoas valorizam o meu trabalho, mas acho que é importante a gente dizer que a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem uma ideia legal, cria uma metodologia, mas que esses apoios, esses olhares, né? Esse estender mão é importante e faz parte, né? E tá tudo bem, você não precisa crescer sozinho e ser... Isso faz parte e acho que eu queria deixar registrado aqui essa minha gratidão e eu falo bastante sobre isso. Porque realmente são marcos na nossa vida e eu acho que não seria justo eu guardar para mim algo que foi tão genuíno da sua parte. Então, realmente, obrigada. Agradeço. Fico feliz. É isso. Fico feliz de ter feito alguma coisa boa para você. Que bom, que bom. Foi bom? Gostou? Alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar? Não, maravilhoso. Tá tudo bem? Acho que foi maravilhoso. Até me emocionei aqui. É isso. Que bom, que bom. Sérgio, obrigada. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns por esse olhar de empatia, de relações que você constrói com o mercado. Você ajuda todo mundo. Mesmo as pessoas que não fazem parte, de uma certa forma, se beneficiam desse ecossistema. Então, acho que é bom para todo mundo. Então, obrigada pelo seu tempo. Como você disse, você não é dono da agenda. Mas obrigada por você estar aqui, porque eu sei que é concorrido. E espero que você tenha gostado. Espero que a gente possa fazer outras coisas juntos. Foi realmente um prazer. Eu adorei. E vamos continuar fazendo as coisas juntos, isso. Como a gente sempre fez. Perfeito. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Tenho certeza que foi mais uma história incrível para contar e eu saio sempre feliz do que eu aprendi, do que eu ouvi. E espero que vocês também se conectem, reflitam sobre o que a gente conversou, se conectem de como a gente está criando essa relação e empatia com as pessoas, porque isso é o que a gente deixa para nós, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente se relaciona. Então, obrigado. Depois vocês me mandem aí mensagens do que vocês acharam e até a próxima.